Infelizmente, ela vai ter que ir pro CTI. A gente vai levar ela lá pra você despedir dela, né? Pra ela ter que subir. Ai, Jesus, nossa senhora. Alô, meu... Meu povo lindo! Tudo bom com vocês? Eu não falei o povo lindo, não. Pera aí, amor. Meu povo lindo! Tudo bom com vocês? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo é de quê, amor? Relato de parto. É um vídeo que já devia ter saído há muito tempo. Mais de quase 3 meses agora, né? Quase 3 meses, mas antes tarde do que nunca, né? Então, vocês perdoam a gente, né? Mas antes de começar o vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, rumo aos 200 mil inscritos, compartilha esse vídeo aí pra chegarmos em mais pessoas. Isso aí. E é isso aí, espero que você goste desse relato aqui. É um vídeo diferente, digamos assim, né? Um vídeo diferente, mas vamos começar do começo. Espero que vocês gostem, né? Espero que vocês gostem. Antes de tudo, bença, titios. Tá apagada aqui a Tá mocinha. apagada. Eu descobri a gestação, eu tava com 4 semanas. A gente passou Natal, Ano Novo, eu tava grávida, eu não sabia ainda. Mas eu tava passando muito mal, você lembra, né? Lembro. Nossa senhora, gente. E a gente usou verde no Natal, né? Usamos Aí. verde no Natal, Quem aí, tá ó. na área. Até parece que é isso que engravida, né, gente? Eu passei mal, né? Fiquei passando mal de cólica e tudo mais, passou. Aí com 8 semanas comecei com os enjoos, então eu parei de comer praticamente, eu emagreci muito no início da gestação. Até umas 20 semanas mais ou menos, eu só passava mal de enjoo e não comia direito. E aí nessa questão de ficar sem comer, eu emagreci e minha pressão ficava baixinha, tranquila. Eu sempre tive o histórico de pressão alta desde que eu tenho 5 anos de idade. Minha pressão já era alterada, mas não era aquela coisa sempre tá alta, sabe? Sempre Os médicos achavam que era ansiedade. né? Falava que é ansiedade. Então, na verdade, ela tinha os picos de pressão alta. Eu já tinha feito o exame de pressão, o exame cardiológico, todos eles deram normais. Mas, com 20 semanas, tudo começou a ficar diferente. A gente conseguiu, por volta das 20 semanas ali, um médico ginecologista para acompanhar o pré-natal. Foi um custo para achar. Viu? Foi um custo. Porque a gente passou por 3, um tava aposentando, enfim, foi uma loucura. Foi loucura pra achar, mas por fim achou e ele que acompanhou a gente até o final da gestação. Chegou lá, a pressão da Giovana já tava 16/10, isso na primeira consulta. Isso ele já ficou meio assustado, ele ficou em choque. 16/10, eu com 20 semanas e eu sem sentir nada, eu não tinha sintoma de nada. Aí nisso ele já ficou meio assim, em choque e tal, já passou os remédios de pressão pra Giovana. A Giovana já começou a tomar o metidopa, né, amor? Isso. Eu tomei metidopa, a dose mais baixa que tinha, e o AS também. AS, né? Ácido acetil salicílico, por conta da pressão também. Você sabe que o AS ajuda a não passar os sintomas da pressão alta, né? Pra o bebê não entrar em sofrimento fetal. E o metidopa é pra ajudar na pressão, né? Isso, ele é remédio de pressão mesmo. E ele é muito famoso pra quem tá grávida, né, e precisa tomar. Esse 16/10, ele não me assustava, gente. E é uma coisa, assim, absurda, né, porque a pressão até então, né, isso mudou. Mas até então, a pressão normal, né, até 12/8 era uma pressão ok. Só que minha pressão nunca dava isso. Eu, sei lá, sempre já em exames periódicos, essas coisas assim, minha pressão dava 15/10, 14/10. E isso nunca foi um alarde pra mim, sabe? Eu sempre achei normal, porque nunca fui no médico falando, não, tem pressão alta. Então pra mim era uma coisa muito comum. Só que na gravidez, 16/10 já pode ser que entre o feto. É muito perigoso. Já pode ser que comece a entrar em sofrimento fetal, então é muito perigoso. Pressão alta na gravidez é perigoso, ponto final. Só que, tipo assim, normalmente também é perigoso. E eu não me atentava a isso, sabe? Eu vivi minha vida com pressão alta e era isso. Nisso, ele classificou a gravidez da Giovana como uma gravidez de risco. Então a gente começou a ir lá todas as semanas. Então, semana em semana a gente ia e fazia uma avaliação, media a pressão, tarará, tororô. Nisso, a pressão custava baixar, né, amor? Custou baixar. Ficou mesmo tanto. Eu tive que reajustar, né? Reajustou a dosagem. O que acontece? Eu peguei a dose mínima. Depois, ele triplicou a dose, porque não abaixava. E aí, minha pressão normalizou, entre aspas. Ficou 11/7. Eu tomando
3 remédios de pressão por dia. Só que aí abaixou demais. E 11/7 até que não é tão ruim, né? É uma pressão boa. Só que pra mim, que tava acostumada a vida inteira com pressão alta, gente, vocês não têm noção. Eu passei mal demais. Eu fui Com lá no bombeza, médico e né? falei, pelo amor de Deus, ajusta esse remédio aí, porque eu tô passando muito mal. E na verdade, por mais que eu tava passando mal de bombeza, né, fraqueza, tontura, eu tava dando graças a Deus que minha pressão abaixou, porque se não abaixasse, aí sim era preocupante, né? Lógico, não é o ideal tomar remédio de pressão. Eu não queria, nunca desejei que minha pressão fosse alta, mas pelo menos ela tava baixando. E nisso a gente foi fazendo todos os exames, fez ultrassom com Doppler e graças a Deus estava tudo tranquilo, porém a pressão seguia ainda alta, né, amor? Mesmo depois de reduzir ali, subiu, a dosagem foi a mínima, subiu, depois voltou para uma dosagem mediana, digamos assim. Mesmo assim a pressão oscilava muito ainda, tinha vezes que chegava lá a pressão estava alta. Só que não era tanto, tipo assim, digamos que era 14, aceitável, tipo isso. era aceitável, entre aspas, porque eu era hipertensa, teoricamente, antes da gravidez. Então, chegava lá, tava, tipo, 14/9, 14/8, tava no limite. E ainda assim, também, eu ficava extremamente ansiosa, extremamente nervosa. Vocês não têm noção do tanto que eu passava mal na hora de fazer a consulta, com medo, muito medo, um medo surreal. Então, isso também contribuía, né? Aí foi fazendo os exames, viu que tava tudo tranquilo, graças a Deus. E foi seguindo e foi indo dentro dos parâmetros, assim, normalmente, né? Tipo assim, não foi o mais normal, Né? porque... Não foi a gravidez mais tranquila, né? Mas não foi... Mas foi. Graças a Deus deu tudo certinho. A gente não teve nenhum susto nesse período. No período, não. Até as 35 semanas foi tudo tranquilo, né? A gente ia toda semana, a gente fazia os exames direitinho. Só que assim, ninguém nunca imagina, né? Igual a gente postava tudo nas redes sociais, ninguém imaginava que estava acontecendo isso comigo. Pressão alta, gravidez de risco. A gente não queria dar alarde também, ficar falando sobre isso, porque, sei lá, né? Às vezes... E também o povo vem com muita experiência ruim também, tá? Nossa, o que mais teve foi eu falando de pressão alta, o povo falando, ai, fulana morreu de pressão alta, gente. Eu falei, gente, o que é isso? Esse povo me contando umas coisas assim, loucura. A gente não quis dar nenhum alarde assim pra não criar aquele senso assim de desespero, sabe? A gente resolveu passar por tudo primeiro pra depois tá agora falando. E assim, teve um exame que eu tava indo fazer, o exame com Doppler, né, ultrassom com Doppler pra verificar o risco de pré-eclâmpsia e tudo mais. Era um exame muito importante que eu tava indo fazer. E aí, quando eu tava esperando pra entrar na sala, a gente até postou aqui no YouTube também, eu li, na verdade, um comentário horroroso, vários comentários horrorosos que uma pessoa, um fake, tava comentando nos meus vídeos lá no Instagram. Eu vou deixar o vídeo que a gente gravou passando aqui, deixa aqui no card. Não sei se é aqui ou sei lá, mas vai estar aqui no card. Aí. Mas aí, tipo, a pessoa comentando várias coisas negativas, falando que a Sofia ia nascer sem vida, que ela ia morrer da minha barriga, umas coisas desse tipo, sabe? E já é horrível você ler coisas do tipo, estando grávida, não estando grávida, enfim. Agora, pior ainda, você sabendo que tá com uma gravidez de risco, você com medo, você preocupada com tudo, no meio de gravidez, hormônio, uma loucura, um monte de coisa acontecendo na nossa vida. Então aquilo ali foi bem pesado pra mim, sabe? Aquilo ali me deixou muito triste, ver até onde que a maldade do ser humano ia. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, essa pessoa só é maluca mesmo. 31 semanas, 32 semanas, a pressão da Giovana começou a ficar mais estável, sabe? Ela ficava 14, 13, 15, mas ficava um pouco mais estável. Então, o médico foi passando. Aí ficou de 15 em 15 dias, acabou que depois foi de mês. Aí ficou um mês sem ir lá. Isso a gente voltou lá na 35ª semana. Isso. Quando chegou lá, aí já tudo começou o BO. Os sustos já. 16/10 a pressão de novo, mesmo fazendo todas as coisas. Então, o que acontece? E o pior, eu tava extremamente inchada. É. Muito inchada. Meu nariz inchou, meus pés estavam muito inchados. Eu não tava conseguindo colocar sandália de tão inchada que eu fiquei. Tava dando muita retenção de líquido. Então, já começou a preocupar muito o médico. A questão de pré-eclâmpsia, ainda mais... Assim, o pessoal fala que não tem a questão de histórico familiar, né? Mas a minha mãe teve, minha irmã teve. Então, pra mim, pré-eclâmpsia já é uma coisa extremamente negativa. Mas eu tenho meio que um trauma disso, sabe? E aí, era real, tudo, né? Foi juntando tudo. Aí, nisso, a gente chegou lá, pressão 16/10. Ele falou, ó, pega as roupas e vai pra maternidade. Aí a gente assustou, porque... Nossa, eu chorei tanto, não gente. tinha nada pronto, a gente não tinha separado nada ainda direito. Tipo assim, Nada. tinha o quartinho dela já, o quartinho dela tava montado, mas a gente não tinha separado roupa pra gente. Não tinha mala maternidade pronta, não tinha nada. Não tava nada pronto, a mala maternidade tava guardada,
Não tinha, a gente tinha separado nada, porque era 35 semanas ainda. A gente tomou um susto. Quando o médico falou que a pressão tava alta e tinha que ir pra maternidade, gente, o médico, juro pra vocês, ele era gente boa, sabe? Mas ele era muito seco. Só que eu comecei a chorar desesperadamente. Começou a chorar muito, eu chorei muito, vocês não têm ideia. E aí ele ficou desesperado comigo. Falou, não, tá tudo bem, fica calma. Você vai chegar lá, às vezes tá normal a pressão. Se tiver que fazer o parto, tudo bem. Tá com 35 semanas, tá tranquilo também, não é tão ruim. Mas assim, mesmo assim, eu fiquei desesperada, né? Ele falou que pelo quadro da Sofia, desde o início ser assim, ela já tava formadinha, tava tranquilo. Que os remédios que eu tomei, né? Que os remédios dá uma avançada um pouco mais no crescimento, né? Então... não é nem questão só de avançar o crescimento, acho que é questão de proteger melhor também. Eu também não sei explicar direito, mas enfim, ele já falou que dava pra nascer naquele momento. Aí deu dor de barriga, deu tudo. A gente correu, jogou um monte de roupa pra dentro da mala ali e foi pro hospital. Gente, minha mãe, eu chamei minha mãe, que a gente tá morando na casa do lado dela, né, que é uma casa dela. Chamei ela pra me acalmar, minha mãe começou a surtar junto comigo. Foi loucura, gente. Aí foi pro hospital, chegou lá, graças a Deus a pressão da Giovana tinha diminuído. E lá mesmo eles acho que nem chegou a fazer exame. Fiz vários exames. Aí eu fiz exame de ultrassom com Doppler, fiz exame de sangue pra olhar a questão de proteína saindo na urina, né? Fiz vários exames de sangue, vários, pra olhar a questão da pré-eclâmpsia, né? Graças a Deus tava tudo normal. Certo. Tava com um pouquinho de líquido amniótico aumentado, mas não era nada demais. E o que me deixou feliz aquele dia, você lembra o que foi? Que foi tipo assim, que deixou a gente tranquilo? Não, o quê? Deu pra ver o cabelinho dela. Ah, tá. O cabelinho que ela tava Deu pra ver atrás, o cabelinho assim. da nuca dela aqui. O cabelinho tava pra trás, assim, ó. Igual o Chitãozinho Chororó. Foi aquilo ali, foi um alívio, sabe? Os exames estavam normais, apesar da pressão ainda tá alta. E aí a médica falou, olha, você tá com 35 semanas, espera, tenta chegar até 37, vai olhando a pressão em casa, qualquer coisa corre pro hospital, qualquer coisa que você sentir corre pro hospital. Mas por enquanto dá pra levar. Ele falou duas coisas, né? Ele falou pressão alta e... Inchaço. Como é que o médico falou? Ele falou assim, ó, com a Giovana. Se o seu nariz ficar igual o dele. Ele apontou pra mim, ficar igual o dele, corre pro hospital. Aí a gente riu e tal. A gente Eu ria de desespero, né? Que tava ficando igual. Tava ficando igual. Aí a gente foi e ficou mais tranquilo assim, né? Ficou em alerta com esses sinais e graças a Deus a gente voltou ali com 35 semanas e tava indo, tranquilo. Olha, gente. Então assim, apagada aqui no vídeo. Que nenenzinho. Olha, gente. Apagadíssima no vídeo. Minha filha, a gente tá falando de você. Aí a gente voltou lá com 36 semanas, tudo tranquilo, né? A gente continuou fazendo exame de sangue, né? Tranquilo assim. Tudo de novo. Desse jeito aí. Não é tranquilo, mas tava, tipo, não tava emergência ainda. Fazendo todos esses exames aí. No finalzinho das 36 semanas, a gente foi no meu médico do pré-natal. Aí ele falou, olha, eu acho que eu não te vejo mais sem a Sofia no colo. A próxima consulta é com ela. Aí ele falou pra ficar tranquila e tudo mais, porque a questão da pré-eclâmpsia, né? Era um risco, mas além disso, a questão da pressão alta e tudo mais dá um susto por conta de hemorragia, né? Aí ele falou pra ficar tranquila e tal, porque os médicos já iam saber do meu risco, né? Apesar de ser um parto mais arriscado, os médicos já iam saber. Aí ele falou que a questão, né, da via de parto, ele falou, olha, se for cesárea, tem mais riscos, mas não é aquela coisa maluca, tipo, nossa, você não pode ir de jeito nenhum, porque ainda assim, os médicos estão preparados lá dentro da sala de cirurgia. E não é porque você vai ter um parto normal que não tem os riscos, também tem risco. Todo parto, né, tem os seus riscos, né, nada é 100%, mas dá pra você tentar induzir, dá pra você tentar de várias formas. Então, analisa e você vai ver no dia, né, o que vai ser, como é que vai ser. Porque esse médico não é o mesmo médico que eu ia fazer o parto, né? Por isso que ele falava desse jeito. Ele era só um médico mesmo do pré-natal e eu ia ter o parto com um plantonista lá na Unimed. Inclusive, o pessoal da Unimed, sensacional, sem palavras para poder agradecer eles. Desde o pessoal tipo assim, do atendimento lá embaixo, da limpeza, de todos os enfermeiros, os médicos que atendem a gente lá embaixo, quanto os médicos que fizeram o parto, todo mundo, o anestesista ficou tentando tranquilizar a gente, né? Enfim, todo mundo, até lá dentro do quarto também, quando a gente ficou lá no apartamento, o pessoal da limpeza, o pessoal do que trazia a comida também, que a gente ficava conversando lá afiado, as enfermeiras, os médicos também vinham de hora em hora vinha um médico acompanhar o que estava acontecendo. Sério, o pessoal da Unimed de Grajaú, sensacional, sem palavras para poder
agradecer. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, gente, por ter cuidado da gente, de mim, da Sofia. Sensacional. Foi sensacional mesmo. Sensacional mesmo. Super preocupados, atenciosos. Ia lá de hora em hora pra ver o que estava acontecendo, aferir a pressão, fazia os trem tudo certinho e explicava. Com carinho, sabe? Tudo com carinho, com boa vontade, sabe? Sorriso no rosto. Foi até os diretores lá da Unimed também foi lá. Obrigado, viu? Muito obrigada, pessoal. Gente, até na hora de tomar banho, que é uma hora bem complicada, né, pra quem tem cesárea. Meu Deus do céu, a enfermeira me ajudou tanto, ela foi uma querida. Mas a gente vai chegar nessa parte ainda. A gente vai chegar lá, mas obrigado, pessoal da Unimed Grajaú. Obrigada. Excelente, se você puder fazer o parto lá, eu indico. Super, super, super mesmo. Por fim, 37 semanas e 2 dias, a gente tava medindo a pressão de manhã, de tarde e de noite, né, amor? Tava 3 vezes no dia, 3 porque eu vezes já tava no dia. ficando louca, né? Eu já tava ficando maluca, porque, gente, vocês não têm ideia do medo que é você tá com pressão alta e é silencioso. Ainda mais que hoje em dia a gente sabe do caso que aconteceu da Alexia, né? Infelizmente, aquilo ali entrava na minha cabeça e ficava assim o tempo inteiro. Eu não dormia, eu não relaxava, eu ficava extremamente ansiosa, sabe? Muito mal. E aí eu ficava ferindo a pressão toda hora, até que chegou num ponto que eu falei, eu vou ficar maluca, eu preciso parar com isso. Aí eu comecei a medir de manhã, de tarde e de noite. Ponto final. Aí nesse dia, né, que foi o dia 20 de agosto, um dia antes da Sofia nascer, eu medi a pressão de manhã, de tarde e de noite. Só que chegou por volta de 11 horas da noite, a gente tava assistindo aqueles caras. Eu acho que me marcou muito aqueles caras. Me marcou muito. Toda vez eu vou lembrar. E aí eu senti de medir minha pressão, gente. Isso era por volta das 11 da noite. 11 horas da noite. Eu senti de medir pressão. E eu não meço pressão 11 horas da noite. E eu tava sentindo uma angústia dentro do peito, uma angústia surreal. Aquela angústia, gente, era surreal. Eu sentia que tinha alguma coisa errada. Quando eu medi minha pressão, 16/10. E os médicos, né, tinham avisado. Sua pressão chegou a 15/10, 16/10, corre pra maternidade. E eu tava vendo esse número ali na minha frente. Eu fiquei desesperada. Gente, hoje eu tô rindo, mas eu chorei tanto. Na hora foi preocupante. Aí na hora que chegou ali 16/10, nesse período a gente já tava com tudo arrumado. Porque menos a mala do Ricardo. Menos a minha mala. Mas como a gente já tinha tomado esse susto, a gente já chegou quando... Naquele dia que a gente tinha tomado esse susto, a gente já voltou e já arrumou a mala da Sofia e da Giovana e deixou no jeito. Fiz até vídeo pro pessoal no Instagram. A gente pegou, colocou as coisas do carro e foi pra maternidade. Isso meia-noite, gente. E aí, tipo assim, pra eu avisar meus pais, foi horrível. E eu lembro que quando eu tava saindo daqui, eu falei com o Ricardo, não foi? Eu falei assim, eu acho que a gente não volta sem a Sofia no colo. Não volta. E dito e feito. Aí chegou lá na maternidade, a gente foi atendido, aí a pressão ainda continuava 16/10. A médica fez os primeiros atendimentos ali, né, com a Giovana. O toque, né? Chegou a fazer o toque. O negócio que dói. Gente, eu sinto até hoje. Só de falar, doeu muito. Eu acho que é porque eu tava nervosa. Você tá doido, doeu demais. Tem gente que reclama muito, né? Tem gente que acha. É porque eu acho que eu sou fraquinha pra dor mesmo, eu assumo. Mas doeu demais, acho que eu tava nervosa. Nossa, doeu muito. Aí isso era tudo de madrugada. Aí foi fazendo uma porrada de exame lá pra ver se tava tudo certinho. Se a Sofia tava correndo algum risco de vida, alguma coisa assim. Graças a Deus, todos os exames deu tudo certinho. Ela mexendo bastante, ela sempre mexeu muito na barriga, graças a Deus. Ela mexia e tal. Então, os médicos estavam preocupados por conta da pressão, mas não tava tipo assim, vamos subir e já fazer o parto já. Então, por enquanto não. A gente foi esperando, fazendo os exames, tarará, tararô. Aí, por fim, ali por volta das 4, 5 da manhã, a pressão da Giovana tava 19/12. Muito, extremamente alta. Gente, meu olho enche d'água. Nessa hora ali, a médica já virou e falou assim, a gente vai fazer o parto hoje. Só vocês têm que escolher. Eu tô chorando agora porque eu tô lembrando da sensação. Eu tô lembrando da sensação. Eu fiz a mesma coisa quando ela falou. Quando ela falou 19/12. A médica falou assim, gente, só escolhe como que você vai querer o parto. Se vai querer cesárea ou se vai querer normal. Porque ainda tem como você escolher. Mas vai fazer o parto hoje. Não tem como esperar mais. Nisso a pressão não abaixava de jeito nenhum. Ficava nessa pressão ali. Aí nisso, né, a médica falou. Aí eu fiquei desesperada. Eu chorei tanto. Eu fico nervosa, gente, porque até hoje eu tenho muito medo disso, de pressão alta. Minha pressão ainda não estabilizou, a gente vai chegar lá, mas foi, assim, assustador. Aí eu fui lá assinar os papéis para dar entrada no hospital. Internação, né? Para dar entrada na internação, essas coisas e tal. Enquanto o Ricardo tava lá, eu fiquei quietinha, chorando, desesperada, porque eu tava indo internar. E aí veio o enfermeiro da triagem, ele veio conversar comigo. Ele provavelmente não vai ver esse vídeo. Mas ele veio conversar comigo e tal, falando sobre a questão que tava com problema no sistema lá no dia.
Gente, esse cara não sabe, esse enfermeiro não sabe. Mas ele foi, assim, uma bênção na minha vida. Porque eu tava tão nervosa, tão ansiosa, com tanto medo. E esse cara, ele, tipo, me tranquilizou tanto. Ele chegou na hora certa, sabe? Ele ficou conversando de outras coisas, a gente ficou fofocando, a gente ficou conversando até. Os médicos, os enfermeiros são muito tranquilos. E ele nem sabia que eu tava passando por aquilo, tipo, ele nem sabia que eu tava indo internar pra fazer o parto. Mas aí ele me tranquilizou muito, sabe? Ele foi muito gente boa mesmo. Todos eram assim, né? Muito da hora mesmo. Eles ficam conversando com você assim, da vida mesmo, fica papeando e tal, parece pra você... Distrair mesmo. Distrair mesmo, sabe? É muito bom. Nisso, na hora que a gente recebeu essa notícia, a gente já foi pro canto orar. Aí a gente foi pro canto orar, né? Pedindo pra Deus mesmo uma resposta, se fosse cesárea, se fosse parto normal, que era pra sentir no coração. E aí eu tava muito ansiosa, gente, muito ansiosa. Então falei, vai cesárea de uma vez, e é isso. Tem gente que, né, critica quem faz cesárea, mas eu não me acho menos mãe por isso, não me acho fraca. Muito pelo contrário, viu? Passei por tudo aquilo, então eu me acho muito forte agora. Não tem nada a ver, não. Porque tem muita gente, muita mãe que compete, né? Fica competindo quem é melhor por tal coisa, não sei o quê. Isso é ridículo. Né? Se fosse um parto tranquilo, se tivesse tudo acontecendo bem, gente, eu juro por tudo. Eu tava me preparando para um parto normal, tranquilo, sabe? E eu acho que talvez seria um parto normal. Porque eu tava começando a dilatar, né? Essas coisas assim, quando eu fiz o toque. Só que eu senti de ser cesárea e pronto, acabou e foi. E aí a gente subiu avisando nossos familiares, né? Já começou a mandar mensagem pra todo mundo, criou grupo pra conversar com o pessoal sobre o parto e tal. Chamamos a fotógrafa, a Petra, maravilhosa. Petra, muito obrigado. Que deu o maior suporte também pra gente. Vou deixar o arroba dela aparecendo aqui. Ela foi minha psicóloga também, gente. Nossa, fotógrafa sério. E psicóloga. Sério, que suporte. Sensacional. Ela tranquilizou a gente mais um bocado. Deixou a gente um pouco mais tranquilo e tal. E nisso a gente subiu, né? A sensação que eu tinha, né, quando a gente tava subindo lá pro bloco, é que, tipo, já tava esperando a gente, sabe? Como se fosse uma coisa urgente. Todo mundo já sabia sobre o meu caso. Eu não sei se, né, as notícias rolaram dentro do hospital. Mas a sensação que eu tive foi essa. Todo mundo tava sabendo o que tava acontecendo com a gente ali. Nisso a gente subiu. Foi trocar de roupa. A Giovana foi pro bloco cirúrgico. Eu fiquei lá aguardando. Ela foi lá tomar anestesia porque vai fazer cesárea, tem que tomar anestesia. Aí, né, o pessoal sempre pergunta como é que foi. Gente, a anestesia doeu, né? Doeu um pouco, nada insuportável. Aí eles estavam procurando o lugar certo de colocar anestesia, aí doeu, sabe? Teve que me furar 2 vezes, ficou procurando. Ai, foi horrível, a sensação um pouquinho dolorosa, mas nada demais. O acesso do braço dói, gente, assim, tudo dói, né? Não é coisa insuportável, não. A gente já vai preparado pra dor, tranquilo. Me deitaram, chamaram o Ricardo. Até então eu tava sozinha, eu e Deus ali dentro e a Sophie. Aí eu, assim, morrendo de medo mesmo. Eu não sei quanto que tava minha pressão, só sei que com certeza estava muito alta. Eu desesperada, mas assim, os médicos, as enfermeiras, a anestesista, todo mundo tava ali conversando comigo, me tranquilizando. E uma coisa que eu acho que é por conta do nervoso que eu tava, eu não lembro da cara de ninguém. Gente, eu não lembro de quase nada que aconteceu. Só de alguns momentos que aconteceu lá dentro da maternidade. Eu não lembro do rosto de ninguém. Não sei o que aconteceu, mas não lembro. Aí o Ricardo chegou e sentou do meu lado, né? Eu cheguei, a Giovana já tava preparada lá. Eu já cheguei, ela falou, senta ali na cabeça dela. Na cabeça? Cabeça dela não, velho. Senta ali. Na frente da cabeça dela. Do meu lado, né, meu filho? Não, mas é tipo assim, sua cabeça fica aqui, eu fico sentado aqui assim, ó. A cadeira tava do lado de mim, gente, é isso. Aí a Giovana falou assim, nossa, eu tô sentindo. Essa parte foi engraçada mesmo. Ela falou assim, nossa, eu tô sentindo, parece que a anestesia não pegou não, tô sentindo. Aí eu a médica riu e falou assim, sua barriga já tá aberta já, não tem, não tem como você não tá sentindo. Então tá bom, então. Já tava fazendo já. Aí nisso foi muito rápido mesmo. Eles foram conversando com a gente pra tranquilizar, perguntando da vida. Cheiro de carne queimada depois que fica, né? Fica um cheirinho de quando vai cortando lá. O cheiro de carne queimada é ruim. E vai conversando de outros assuntos pra tranquilizar. E nisso, acho que foi, sei lá, papo de 5, 10 minutos. Rapidinho, foi muito rápido mesmo. A Sofia não tava passando, né? Teve que dar mais um piquezinho ali pra tirar ela. Agarrou na minha cabeça. Ou na minha cabeça não. Agarrou na minha barriga. A cabeça dela. Aí deu mais um piquezinho. Deu um pouco de hemorragia também na Giovana. O que era esperado, né? O que era esperado também. Tava todo mundo preparado pra caso isso acontecesse. E aconteceu. Nisso, graças a Deus, aí a Sofia nasceu. Nisso ela tirou a Sofia. A mocinha nasceu bem roxa, muito roxa mesmo.
Aí já nasceu chorando, já gritando. Berrando. Graças a Deus. Graças a Deus. Significa saúde, né? Então ela já nasceu gritando ali. Só que pelo fato dela estar muito roxinha, Ela não conseguia respirar direito, né? e 37 semanas também é prematuro ainda. Então eles já levaram direto para incubadora. Ela não precisou de ficar no oxigênio, mas ela ficou lá dentro da incubadora. Nisso eu já saí com ela e a Giovana ficou lá para Recuperação. finalizar a cirurgia, né? Porque quando tira, tem que fechar, né? Aí ficou lá dentro, né, amor? Aí eu fiquei lá dentro, gente. Eu nem lembro que eu conversei. E eu sei que eu tava muito nervosa. Fiquei conversando com as enfermeiras lá, falando que eu tava querendo comer sushi, que eu finalmente ia comer sushi. Tentando também tirar um pouco da tensão que eu tava, sabe? Mas assim, um sentimento de alívio, sabe? Tanto é que quando a Sofia veio pra mim, eu fiquei extremamente angustiada vendo ela roxa. Eu não queria que eles colocassem ela em mim. Eu falei, leva ela, porque ela tava muito roxa, tava me dando agonia de ver. Eu nem consegui chorar de tão nervosa, sabe? Eu fiquei extremamente emocionada, mas com muito medo. Aí acabou, né, que eu fui. Me fecharam e tal, me fecharam direitinho, aí eu fiquei lá na sala, numa sala não, né? Fiquei no espaço lá aberto, me recuperando. E aí minha pressão continuava alta, e de reação de anestesia eu só tive tremedeira, uma tremedeira absurda, muito frio. Só isso. E aí minha pressão alta, media de 5 em 5 minutos, toda hora eu ficava apitando para os médicos e enfermeiros irem lá olhar, e não abaixava. Eu tomei vários, acho que eu tomei uns 12 comprimidos de pressão. Vocês não têm ideia. Eu tomei debaixo da língua, eu tomei normal. Não adiantava, gente. Não abaixava. E aí, enfim, aí pra piorar, aconteceu da Sofia ter que quase ir pro CTI. Nisso a Sofia estava na incubadora, ela ainda estava saindo muito líquido amniótico, né? Quando tá dentro da barriga fica esse líquido dentro do pulmão. No decorrer que vai chegando perto do final da gravidez, esse líquido vai descendo e quando nasce já está praticamente zerado esse líquido. Só que como foi cesárea e ela foi meio que tirada do nada, ainda estava muito cheio desse líquido, então tinha que esperar esse líquido sair completamente. Só que foi passando várias horas. Ela foi nascer 8h07 da manhã. Nisso a gente chegou lá, era por volta das meia-noite, né? Isso era 8h07 da manhã, ela nasceu e foi passando as horas. Passou 1, 2, 3, 4 horas, só que aí tava tudo bem, graças a Deus, com ela. Porém, esse desconforto para poder porque ela precisava mamar. Não tinha como deixar ela lá sem mamar. Ela tava lá dentro, tava tudo tranquilo, graças a Deus. Tinha muito tempo, né? Que ela tava lá e não podia passar de 3 horas, né? Que dá, acho que, pico de glicemia do bebê. O bebê vai ficando fraquinho se ele ficar sem comer. Igual a gente mesmo. Nisso ela ia subir pro CTI para ser alimentado pela sonda. Ela tava com muita dificuldade para respirar e ia subir pra CTI. Aí minha pressão continuou alta, né? Aí, graças a Deus, o pessoal falou, olha, infelizmente ela vai ter que ir pro CTI, a gente vai levar ela lá pra você despedir dela, né? Pra ela ter que subir. Ai, Jesus, nossa Senhora. Ela não teve o primeiro contato ali pele a pele, né? Que eles falam que é muito importante, né? No primeiro momento. Então, na hora que ela foi subir, os médicos falaram, não, vamos deixar ela ter um contato pele a pele ali com a mãe, né? Porque ela não teve, ela já foi tirada e já levaram correndo, né, pra incubadora. Tiraram ela e colocaram pele a pele com a Giovana, né, amor? Aí eu fiquei com ela lá, eu tava na maca, não morrendo de dor. Aí colocaram ela em cima de mim, assim, pra mim aquilo ali... Aí eu esqueci de tudo, gente. Nossa, pra mim o mundo parou ali. Eu fiquei uns 5 minutinhos com ela, assim, no meu peito, pele a pele mesmo, sabe? Aí eu orei, gente, com toda a fé, tipo assim, do mundo mesmo. Eu tava morrendo de dor, morrendo de medo, mas eu orei com toda a fé que eu tinha. Eu implorei pra Deus, sabe? Pra nada acontecer. Fiquei com ela, abracei ela. Orei, consagrei ela a Deus desde o primeiro momento, agradeci a Deus por tudo que estava acontecendo. E aí, tiveram que levar ela. Foi a pior cena da vida, assim. Eu voltei, né, me colocaram a maca lá onde eu tava e dava pra enxergar a salinha. Eles colocaram ela dentro da incubadora e começou a levar ela. Só que isso pra mim foi a pior cena do mundo, ver. É muito ruim mesmo. A pior cena do mundo. Eu passando mal pra caramba, mas ver o Ricardo subindo com ela, passando assim... Indo pro elevador com ela na incubadora, gente, foi horrível. Uma sensação de impotência. Foi horrível. O que acontece? A temperatura dentro da incubadora, ela fica ali por volta dos 36 graus, 37, se eu não me engano. Nisso, quando tirou ela da incubadora, colocou na Giovana, a temperatura da incubadora desceu. E o que acontece? Não pode movimentar ela dentro da incubadora lá com a temperatura baixa.
Então a temperatura da incubadora desceu lá para 33, 32 graus. Aí quando começou a tirar ela, eles notaram, falou, ó, a temperatura desceu. Vamos voltar ela para o lugar onde que estava, né, que era perto da Giovana, e esperar a temperatura subir de novo. Aí, Perto de mim, assim, né? Numa sala perto de mim. tinha uma sala, vamos supor, a sala tá, a Giovana tá aqui, a sala é aqui, ó. É muito pertinho, sabe? Nisso voltou para a sala para esperar a incubadora subir a temperatura de novo. Quando voltou para lá, a médica notou que quando colocava o dedinho assim na boca dela, ela sugava forte. Então, que ela ainda estava com um pouquinho ainda de dificuldade para esperar, mas ali ela já sugava bem forte e parava. Quando ela começava a mamar, ela parava de respirar forte, do jeito que ela E estava ela respirando. também parou de ficar gemendo, né? Tinha ela fazer um gemido. Dá um gemidinho também, dá pra... Quando o bebê tá respirando forte, dá pra ver ali. No finalzinho, respira meio que dá uma... No finalzinho, quando eu solto o ar, dá tipo uma gemidinha. Nisso, ela parou. Então... Isso, gente, isso foi Deus. foi Não tem questão... outra explicação. Foi minutos. Foi tempo disso acontecer, né? Tirar ela do colo da Giovana, colocar ela na incubadora, tentar levar ela pra lá, voltar, acabou. Ela já Ela melhorou. simplesmente melhorou. E aí, tipo assim, ela ia pro CTI, ela tava com desconforto, ela ficou horas esperando. Foi ela vir pra perto de mim, ter o contato pele a pele, eu orar e ela melhorou. Então, pra mim, isso não tem outra explicação, é Deus. É 100% Deus e presente ali. Aí nisso, graças a Deus, ela melhorou e Veio babá. Aí a Giovana já conseguiu dar peito pra ela. Ela pegou de primeira, a pega dela foi super forte, doeu muito, fissurou os 2 peitos no início. Hoje ela mama tranquilamente, até demais, gente. Ela tá gordinha de tanto mamar. Mas no início foi muito difícil, eu achei que eu não ia conseguir. A gente sempre acha, né, que tá tudo pior do que realmente é no início do puerpério, é assim mesmo, né, é normal. Mas aí ela veio e mamou super forte. E a gente subiu pro quarto. E eu acho que, tipo assim, foi o momento mais tranquilo, foi o momento que eu cheguei no quarto. Eu pedia tanto a Deus pra aquilo ali acontecer, porque o meu medo era ou dela ir pro CTI, ou eu ter que ir pro CTI. Porque minha pressão alta não abaixava, não sabia o que ia acontecer. Mas aí eu fui pra, né, receber o tratamento, tomar as medicações dentro do quarto também. Aí a gente foi pro quarto, né? E a pressão da Giovana continuou ainda alta. Então ela foi sendo medicada, graças a Deus, os médicos ali também, igual a gente falou lá atrás, né? Mais uma vez agradecer ao Unimed, muito obrigado. Obrigada. Os médicos hiper mega atenciosos. E voltava de hora em hora, media os enfermeiros. Ainda mais que a pressão tava alta, né? Toda hora eu tinha que tomar remédio, eu sentindo muita dor também, da cesárea. Eles explicavam o que estavam fazendo, por que estavam fazendo, enfim, o tempo todo indo lá, voltando e conferindo de perto mesmo, sabe? Dando aquele suporte ali de pertinho, vendo toda hora como é que estavam as coisas e, graças a Deus, aí a pressão estabilizou. Continuou alta, mas não ficou subindo. Sabe? Ficou alta ali. Ficou 13/8. Aí mas tomando muito remédio. Muito remédio. Aí tirava um pouco de remédio, a pressão subia um pouco mais, aí aumentava de novo a dosagem. Enfim, aí foi ali oscilando ali, mas isso foi seguindo tranquilo. Graças a Deus, a Sofia ficou mamando tranquila, né? Fissurou os 2 peitos, mas o pessoal começou a dar um pouquinho de fórmula, fórmula lá, fórmula lá mesmo. Não ia aguentar, não. Nossa senhora. Deu suporte pra Giovana no banho, ensinou a gente a dar banho na Sofia. É top demais, sério mesmo. O pessoal deu muito suporte ali pra gente. Deu muita dica do que a gente fazia, do que não fazia também. Hoje, né, a Sofia não tem nada disso, desconforto, graças a Deus. Ela tá com 2 meses e quase 3, né? Graças a Deus. Ela tá saudável, gordinha até demais, mama muito. Eu ainda tô com pressão alta, minha pressão ainda não normalizou. Ela, tipo assim, aqui em casa fica normal, chego no médico, ela fica alta, eu vou ter que fazer exames. Tô fazendo acompanhamento com cardiologista. Hoje eu tomo 6 comprimidos de pressão. E é muito duro isso, porque eu tenho 23 anos, né? Então, toda vez que eu falo com o pessoal, eu tô tomando 6 comprimidos de pressão, a reação que todo mundo tem me assusta, sabe? Todo mundo fica... Meu Deus. Aí, eu sei, sabe? Não é a melhor coisa do mundo, mas infelizmente é o que tá acontecendo. Agora é tratar, né? Eu creio que eu vou ser curada disso, em nome de Jesus, não vou ter nada. Amém. Né? Mas é isso, eu ainda tenho pressão alta. Eu tô tomando os remédios e tá fazendo acompanhamento pra justamente normalizar, né? Eu queria agradecer também o pessoal da Unimed. Foi todo mundo, assim, muito receptivo mesmo. Cuidaram de mim muito bem. Eu não lembro do rosto de ninguém, porque eu passei muito mal de nervoso. Mas eu nunca vou esquecer, tipo, das palavras, da doçura das enfermeiras.
Foi muito especial mesmo. Depois ainda a enfermeira veio aqui, né, que é um programa da Unimed que chama Unibaby. A enfermeira veio aqui, ensinou a gente mais coisa ainda, né, amor? Ela se chama Grazi, a enfermeira, e eu nunca Tamo fui junto, esquecer Grazi. dela. Obrigado. A gente pegou um carinho muito grande por ela. Eu tenho um carinho muito grande porque pensa numa pessoa amorosa, sabe? Eu tenho o número dela, tem vezes que eu mando mensagem pra ela no desespero ali, que aconteceu alguma coisa com a Sofia, pergunta, ela me responde. E é tão difícil achar isso hoje em dia, gente. É Tão muito difícil, sério. A pessoa ser humana antes de se preocupar com dinheiro, sabe? Com ser paga pra isso. Enfim, ela muito carinhosa, sabe? Me ajudou demais. E eu queria agradecer ao mozinho também, meu nenenzinho. Porque se não fosse o Ricardo perto de mim, gente, me tranquilizando, aguentando as noites que eu passei chorando até hoje. Se não fosse ele, eu não teria conseguido. Se ele não estivesse lá do meu lado na hora da cesárea, todos os momentos, se ele não estivesse comigo, eu não sei o que seria de mim. O Ricardo, ele foi em todas as consultas, em todas as ultrassons, ele participou 100% da gravidez. Eu não sei o que seria se ele não estivesse comigo. Eu entendo que não é a realidade de muita gente, né? Infelizmente, é o que acontece. Mas, graças a Deus, foi a minha realidade. Eu tenho muito que agradecer por tudo, pelo marido que o Ricardo é, pelo pai que o Ricardo é. Eu sou muito feliz tendo ele na minha vida e graças a Deus deu tudo certo. E se não fosse ele, gente, eu realmente não sei como que ia ser. Te amo, e princesa. É isso. Te amo demais. E foi basicamente esse o relato de parto. Mais uma vez aí, obrigado, pessoal da Unimed. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado, mozinho, por tudo, por ser uma mãezona, por ser uma companheira incrível. Te amo demais. Obrigado por tudo. Agora essa nenenzinha tá essa aqui, que tá toda cagadinha, meu Deus. Acordou? Acordou, mas não recomenda. Acordou assustada. Coitada. Não queria acordar não, mas... Quem que é esse neném? Quem que é esse nenenzinho Agora tá a nossa aqui? princesa aí. Quem Fruto de muito é essa amor. de mamãe que tá rindo aqui? Dá um alô pro pessoal lá. Manda um beijo pro pessoal. Manda um beijo pros seus titias ali, pras titias. Obrigado você que ficou até aqui. Se você não tiver Obrigada. deixado o like, deixa o like Não é aí. possível que o pessoal até agora, a gente já chorou, a gente já Deixa aí. riu, o pessoal até agora não deu like. Deixa o like, se inscreve no canal rumo aos 200 mil inscritos, compartilha esse vídeo para chegarmos mais pessoas. Eita. E é isso aí. Que se você estiver planejando ter um filho aí, em nome de Jesus, que Deus abençoe você, que você venha engravidar rápido, que você tenha um filho, que venha ser uma gestação incrível, um parto incrível. Se você tá grávida ou se você planeja, que Deus abençoe o seu período de gravidez, que seu bebê venha nascer com muita saúde, muitas bênçãos aí. Olha, que soneira! Soneira e pai! Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. Obrigado pela sua visualização. Vou deixar mais 2 vídeos aqui, aparecendo aqui em algum canto da tela, pra você continuar no canal. Um beijo na Sophie. Beijo da Sophie. Com Deus. Com Deus.